João capítulo 4, versículo 24 diz: Deus é Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor meu, Redentor meu, rocha minha. Meus irmãos, um dos maiores desafios do povo de Deus em todos os tempos tem sido o de lidar com as tendências e com as atrações da sua época sem conformar-se ou abrir mão da palavra de Deus. E hoje não é diferente. E a reforma religiosa no século XVI, conhecida como Reforma Protestante, foi um movimento na história da igreja em que o povo de Deus se conscientizou do quanto se afastou do Senhor e do quanto se conformou ao mundo dos seus dias. E o resultado dessa conscientização foi um retorno às Escrituras Sagradas, à Bíblia, e ao modelo divino de Deus para a igreja. O abandono da falsa religião romana e o abraçar de um modelo divino para a igreja mediante as Escrituras. Então eu pretendo apresentar aos irmãos nessa noite a perspectiva bíblica e reformada da espiritualidade cristã. Nós vamos dar uma pausa em Tiago essa semana, retornamos semana que vem, e eu quero trazer para você um sermão doutrinário, mas que não deixa de ser expositivo. E o nosso conteúdo vai passar por algumas fases, algumas nuances. A primeira é uma abordagem histórica do movimento místico no Brasil, depois o ensino bíblico a respeito da espiritualidade cristã e, por fim, a prática da piedade. E eu peço que você fique comigo até o fim, não desista de mim. Então, em primeiro lugar, quando falamos de espiritualidade, nós precisamos fazer uma abordagem histórica do movimento místico no Brasil. O misticismo, irmãos, surgiu como uma resposta à igreja medieval, uma igreja muito racionalista, uma igreja que estava apática. E o movimento místico prega que o homem, ele pode e deve se relacionar com Deus baseado em suas experiências sobrenaturais pessoais. Se a igreja estava apática e racionalista no período medieval, se levantou um grupo dizendo a solução para a apatia e para o racionalismo da igreja é a gente viver uma espiritualidade baseada somente em experiências pessoais e místicas. E esse grupo que surge no meio da igreja defendia que, para se ter um relacionamento vivo com Deus, seria então necessário se desligar da realidade. Viver em um mundo contemplativo de Deus, de isolamento. E aí surge o que nós conhecemos como os mosteiros e os monges. Homens que abdicavam da vida comum para viver em isolamento. E para eles a espiritualidade cristã só poderia ser vivida em ambientes tranquilos, sem preocupações, sem essa correria do dia a dia, sem mulher, sem marido, sem filho, sem conta para pagar. Porque as agitações comuns da vida, as preocupações, os ambientes conturbados, impedem que vivamos a verdadeira espiritualidade segundo eles. E esse movimento obteve uma resposta, uma contra-argumentação na Reforma Protestante. E a resposta da Reforma Protestante é de que a vida com Deus, ela não deve ser vivida em isolamento. A vida com Deus é para ser vivida no mundo, e não no isolamento dos mosteiros e no desligamento da vida cotidiana. Pelo contrário, a espiritualidade cristã, segundo a palavra de Deus e na perspectiva reformada, ela deve ser vivida diante de Deus. Portanto, a verdadeira espiritualidade nada tem a ver com isolamento. Não é por estar isolado que alguém está mais próximo de Deus. Não é por ser menos ocupado que alguém está mais próximo de Deus.
Todavia, o movimento ainda perdura, o movimento do misticismo. Ele não morreu na Reforma. Ele continua até hoje e vai durar até a volta de Cristo. E nós precisamos então compreendê-lo, refutá-lo, mostrar sua falsidade e blindar as nossas vidas e a nossa igreja desse tipo de entendimento sobre a espiritualidade cristã. Em um salto histórico agora, eu saio do período medieval e volto 150 anos, mais ou menos, para mostrar como esse movimento da época medieval chegou aqui no Brasil e perdura até hoje em muitas igrejas. O movimento místico atualmente, ele é conhecido como pentecostalismo. E ele teve o início dos seus trabalhos no Brasil por volta do século XX, o século passado. Iniciado no sul do país e também no norte. 2 trabalhos distintos, mas no mesmo viés pentecostal. E em seu estudo sobre o pentecostalismo, o historiador Paul Freston, ele observa a história desse movimento no Brasil se desenvolvendo em 3 ondas. A primeira onda do pentecostalismo iniciou-se em 1910, com a chegada da Congregação Cristã do Brasil, com o seu líder Luiz de Francescon, e também da Assembleia de Deus, com os seus líderes Daniel Berg e Gunnar Wingre. E essa primeira onda, ela enfatizava a contemporaneidade dos dons espirituais, como o falar em línguas estranhas, sendo uma marca do batismo com o Espírito Santo. E o batismo com o Espírito Santo seria uma segunda bênção que o crente recebe após a sua conversão. Ou seja, é um complemento à vida cristã daquele que foi salvo. A segunda onda ocorreu no início dos anos 60, onde um grupo pentecostal se dividiu em 3 grandes grupos, ainda ligados ao pentecostalismo clássico. A Igreja do Evangelho Quadrangular, a Igreja Evangélica Pentecostal Brasil para Cristo e a Igreja Pentecostal Deus é Amor. E essa segunda onda, irmãos, enfatizava a cura divina e começou a fazer uso dos meios de comunicação em massa, como a rádio, para atrair multidões para suas igrejas e deu uma ênfase muito grande no ministério feminino. A terceira onda ocorreu no final dos anos 70 e ganhou força nos anos 80. E a sua representante máxima é a Igreja Universal do Reino de Deus e o seu líder Edir Macedo. A Igreja Universal surgiu com outras denominações. Do seio dela ocorreram divisões e surgiu mais 3 igrejas muito famosas. A Igreja Internacional da Graça de Deus, com o seu líder R.R. Soares, a Igreja Renascer em Cristo, com seus líderes Bispa Sônia e Apóstolo Estevão Hernandes, que foram presos, nos Estados Unidos com dólar oculto do que arrecadaram lá, Comunidade Sara Nossa Terra e tantas outras denominações. Mas essas 3 são as principais que saíram de dentro da Universal na década de 80. E nesse período, o Brasil vivia um boom, uma explosão financeira, uma ascensão muito grande. E essas igrejas, esse tipo de pentecostalismo, ele se adequou muito bem ao ambiente urbano. Se adaptou muito bem e ganhou a classe média e a classe alta. E dentro desta terceira onda, surge também uma igreja chamada Nova Vida, com o bispo Robert McAllister, que investiu em mídia, foi para a rádio, foi para a televisão, e essa igreja foi o berço dos 3 grandes líderes da terceira onda, R.R. Soares, Edir Macedo e Valdomiro Santiago. A terceira onda, irmãos, ela foi a mais forte das 3 que eu citei aqui. Por quê? Porque o seu alcance e o seu estrago nas igrejas históricas foi muito grande. Nesta década, as igrejas históricas, congregacionais, presbiterianas e batistas sofreram muito com a chegada desse movimento. E a Igreja Metodista Wesleyana, a Batista Nacional e a Presbiteriana Renovada deram início ao êxodo, à saída de muitos crentes brasileiros que eram tradicionais para o pentecostalismo, com uma ênfase no falar em línguas, na expulsão de demônios, na cura divina, experiências sobrenaturais e a famosa teologia da prosperidade. Mas, atualmente,
nós estamos vivendo uma quarta onda do movimento pentecostal. A quarta onda se desdobra em duas vertentes. Uma mais clássica, que permanece com a teologia da prosperidade, mas não é mais centrada nos milagres de Deus, mas sim na capacidade humana de se autopromover. E essa teologia é chamada de teologia do coach. E nós podemos destacar que dentro dessa quarta onda, igrejas que emergiram dela. Assembleia de Deus Vitória em Cristo, Verbo da Vida, Palavra que Cura e algumas outras. Outra vertente é a vertente que podemos chamar de worship, que tem alcançado sobretudo o público jovem e adolescente. Por quê? Porque é enfatizado o emocionalismo e a estética. As igrejas pretas, como nós conhecemos, pastores com roupas descoladas. E aqui nós podemos destacar a Igreja Batista Lagoinha com os seus líderes Márcio, André e Paula Valadão. Todos esses movimentos, irmãos, eles têm buscado responder a mesma pergunta que estava sendo feita no século XVI. Como o crente deve viver a sua espiritualidade? Como você se relaciona com Deus? Eles estavam tentando responder essa pergunta, e estão ainda. A primeira onda respondeu que a verdadeira espiritualidade é viver experiências sobrenaturais e irracionais. A segunda onda respondeu que os milagres são a verdadeira espiritualidade. A terceira onda respondeu que a prosperidade financeira é a verdadeira espiritualidade. E a quarta onda diz que o emocionalismo e a sua performance pessoal, sua mudança de mindset e o seu sucesso como pessoa, como profissional, é a verdadeira espiritualidade. E estas ondas, irmãos, só ressaltam a necessidade que temos de voltar aos princípios da Reforma Protestante. Fazendo assim um retorno às Escrituras. Pessoas e pastores como David Leonardo, Tiago Brunet, cantora Priscila Alcântara, pastor Ed René Kivitz, Victor Azevedo, tem sido o devocional diário de muitos jovens e adultos. E as palavras dessas pessoas têm destruído a vida e a fé das pessoas que se baseiam naquilo que eles dizem. O Evangelho diz que você é o centro. O Evangelho deles diz, melhor dizendo, que você é o centro. Que você é o ponto fraco de Deus. Que eu tenho nojo dos teólogos, eles dizem. Nós somos deuses e não somos inferiores a Cristo, pois temos o mesmo valor que Ele. Que você tem a borracha que apaga o que Deus escreveu. Quem disse isso foi Tiago Brunet. E o Ed René Kivitz disse que precisamos atualizar a Bíblia. E assim também são muitos louvores hoje, centrados em nós, emocionalistas, melancólicos, triunfalistas. Agora é só vitória, agora é sabor de mel, vai estar na plateia, te aplaudindo, vendo a sua vitória. Estou pagando o preço, a roda grande passando dentro da pequena. E os crentes escutando. Mas o que é que a Bíblia diz sobre a verdadeira espiritualidade? O ensino bíblico a respeito da espiritualidade cristã é a prática da piedade. Como é que se vive diante de Deus? Segundo a Escritura, devemos praticar a piedade. Piedade, irmãos, vem do latim pietas, que significa um dever, uma devoção à divindade, um compromisso com a divindade. A centralidade de Deus em nossas vidas. Em vidas dedicadas para viver para Deus e com Deus. Isto inclui, irmãos, um conhecimento genuíno a respeito de Deus, um culto sincero, uma fé salvífica, temor a Deus, submissão no espírito de oração e um amor reverente a Deus e ao próximo. Em resumo, a verdadeira espiritualidade consiste não em milagres,
não em experiências místicas, não em prosperidade financeira, não em performance pessoal, não em emocionalismo, mas consiste em conhecer quem Deus é e o que Deus é, isso é teologia, e abraçar atitudes corretas para com esse Deus que a teologia lhe apresentou e fazer o que ele quer. Isso nós chamamos de piedade. Foi o reformador João Calvino que disse: a verdadeira piedade consiste em um sincero sentimento que ama a Deus como Pai, enquanto o teme e o reverencia como Senhor, abraça a sua justiça e teme ofendê-lo mais do que a morte. E a piedade, irmãos, a espiritualidade cristã, está sobre algumas bases. A primeira é a nossa união com Cristo. A Bíblia nos diz, no Evangelho, que Deus se fez homem e Ele preencheu a humanidade com as suas virtudes, com os seus atributos santíssimos. E unido a Cristo, portanto, o crente passa a ser alguém que exala essas virtudes de Cristo com o propósito de agradar a Deus. Só há verdadeira espiritualidade quando se está unido a Cristo. Mas o que temos visto é diferente. É aquela pregadora famosa do iPhone indo na festa de um homossexual e pregando nessa festa e entregando uma profecia de bênção para ele, sem chamá-lo ao arrependimento e à fé em Jesus Cristo. O que encontramos é pregadores indo para a casa de jogadores famosos que vivem na lascívia, na imundícia e são ouvidos e aplaudidos por ele. Alguma coisa está errada. Não há verdadeira espiritualidade sem a união com Cristo. Sem conhecer e sem exalar as virtudes de Cristo para viver uma vida que agrade a Ele. Em segundo lugar, a verdadeira espiritualidade, a piedade está firmada sobre a base da comunhão e da participação. Porque os crentes, irmãos, eles desfrutam das bênçãos espirituais de Cristo. E por desfrutarem dessas bênçãos espirituais, eles tiveram o seu relacionamento com Cristo restaurado. De inimigos se tornaram filhos pela fé. E foram alvos da obra de Cristo. E não só de Cristo, da pessoa de Cristo em si, mas da Trindade Santíssima, que trabalhou, trabalha e trabalhará para sempre em nossa salvação e glória eterna. Porque o Evangelho nos apresenta um trabalho da Trindade para nos salvar. O Deus Pai nos elegeu desde a eternidade passada. O Espírito Santo nos regenerou e nos deu o dom da fé. Visto que é Ele que soberanamente distribui os dons espirituais, Ele nos deu o dom da fé. Cristo, pelo seu sangue, nos justificou. O Espírito Santo passa a habitar em nós, trabalhando santidade, ou seja, santificação por meio do Espírito. Jesus Cristo e o Espírito nos preservam nessa salvação, na garantia da vida eterna. Jesus Cristo intercedendo por nós diante do Pai e o Espírito Santo conosco como selo, penhor e garantia da nossa salvação. E por último, a Trindade Santíssima nos dá a igreja, para que vivamos verdadeira espiritualidade. Ele nos une como um povo, como uma família, para nos exortarmos mutuamente, nos consolarmos mutuamente, nos edificar. Ele nos dá a igreja. O apóstolo Paulo disse em Romanos capítulo 8, assim, aqueles que predestinou e escolheu, a estes chamou. E aos que chamou, a estes justificou. E aos que justificou, a estes glorificou. Terceiro lugar, a terceira base sobre a qual a verdadeira espiritualidade e piedade está é o Espírito e a fé. A fé que é operada nos crentes pelo Espírito. O Espírito de Cristo se une ao crente por meio da fé. E essa é a grande mensagem que foi ressuscitada na Reforma Protestante.
Porque o catolicismo romano dizia que o meio de você se relacionar com Deus e ser aceito por Deus é as penitências, é as indulgências, vendiam pedaços de cruz, vendiam uma carta assinada pelo Papa, garantindo para você uma amenização do seu purgatório, que não existe também. Era um contato com Deus mediante intercessores, mediante mediadores. Os santos, Maria, o clero. E a reforma protestante vem de um movimento que começou com um monge agostiniano de dentro da Igreja Católica, que no seu desespero, sem saber como lidar com seus pecados, sem saber como viver uma espiritualidade verdadeira, sem saber como ser aceito diante de Deus, tendo visto os seus muitos pecados, abriu a sua Bíblia e à luz de velas ele abre em Romanos capítulo 1, versículo 17. A justiça de Deus se revela do céu na pessoa de Jesus Cristo, de forma que o justo viverá pela fé. Não é por obras, não é por penitência, não é por comprar, é pela fé operada pelo Espírito de Deus que se recebe pela graça a salvação e um relacionamento verdadeiro com Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Ele une o Cristo do céu com os crentes na terra pela fé. É o Espírito de Deus quem faz isso. E como se pratica essa piedade? Uma vez alcançado, uma vez salvo em Cristo pela fé, como se pratica a verdadeira espiritualidade? A igreja, ela é a grande sementeira da piedade. O reformador João Calvino, ele disse que aquele que tem Deus por pai deve ter a igreja por mãe. E esses movimentos novos dizem que você pode viver uma espiritualidade sadia longe da igreja, distanciado da igreja, você e Deus. Mas a igreja é a sementeira da piedade. É na igreja que nós somos instruídos. É na igreja que nós somos desafiados. É na igreja onde os dons espirituais são distribuídos pelo Espírito a nós. E nós nos exercitamos nele. Deus nos diz, ame o seu próximo. Ele coloca você junto de pessoas difíceis de amar, incluindo o seu pastor. O Espírito Santo diz, seja longânimo, mas ele coloca na igreja você e pessoas que lhe tiram a paciência. E você também tira a paciência de muita gente. A gente é tudo muito difícil de lidar, gente. E por que é que Deus faz isso? Para nos aperfeiçoar. Para nos aperfeiçoar. Mas, embora a vida na igreja seja essa sementeira da piedade, a piedade pessoal também é fundamental. E é sobre ela que eu quero falar. Vamos ver algumas práticas piedosas, e assim nós encerramos, que nós devemos seguir para praticarmos a verdadeira espiritualidade e a verdadeira piedade. Em primeiro lugar, a primeira prática da espiritualidade reformada é a oração. A oração é o principal e perpétuo exercício da fé. E é o elemento primordial da piedade. A oração, irmãos, ela exibe a graça de Deus ao crente. E o crente, por sua vez, impactado com essa graça, ele oferece louvores a Deus e faz súplicas pela fidelidade de Deus. Então a oração, ela nos comunica piedade pessoal e comunitária. Deus nos confere graça e vida espiritual no nível pessoal e no nível de igreja por meio da oração. Eu já disse várias vezes esse exemplo aos irmãos. Pregador de Londres, Charles Spurgeon, certa vez foi perguntado o que é mais importante para a igreja e para a espiritualidade? A palavra ou a oração? E ele disse, o que é mais importante para um pássaro? A asa esquerda ou a asa direita? Ele precisa das duas. Assim também nós, e nossa igreja, precisa das duas. Na oração, a vontade do homem
ela é guiada pelo Espírito para estar em sintonia com a vontade de Deus. A oração da igreja e o coração da igreja é guiado também pelo Espírito para estar em sintonia com a vontade de Deus. E com isso aqui a gente já desmascara um monte de ensino errado sobre a oração. Você não decreta nada, meu irmão. Você não profetiza nada. Você não lança palavra nenhuma no mundo espiritual e Deus é obrigado a fazer. A oração, ela nos guia para estar em sintonia com a vontade de Deus, porque ela é feita no Espírito. Isso significa sobre a sua vontade, sobre o seu controle. Então, orar não é determinar nada. Orar é entender a vontade de Deus e se alinhar com ela e pedir baseado nesta vontade. Como é que Jesus nos ensina a orar, irmãos? O que é que ele diz no começo? Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, na terra e no céu. Na verdade, que a terra seja como o céu. Isaías 65, 24 disse: antes de clamarem, eu responderei. Ainda não estarão falando e eu os ouvirei. A oração também, irmãos, é essa convicção de que o Deus Todo-Poderoso nos ouve particularmente. Não confunde a voz de ninguém, como diz aquela canção. Ele escuta todo mundo e não se esquece de ninguém. Que graça, irmãos. Que favor imerecido falar com o Todo-Poderoso sem marcar reunião. A minha oração não é mais poderosa que a sua. Você pode falar com Deus e ser ouvido da mesma maneira. Você não precisa me chamar na sua casa para consagrar a sua casa, não. Você não precisa me chamar no seu trabalho, na sua empresa, para botar as mãos na parede lá e consagrar a sua empresa, não. Pedro disse que nós somos um reino de sacerdotes. Ou seja, todos nós temos acesso a Deus e podemos orar uns pelos outros. Mas você pode me chamar na sua casa, você pode me chamar na sua empresa, eu vou com o maior prazer, mas a gente ora junto. Então, baseado em Isaías, visto que Deus conhece e sabe de tudo, ele determinou a oração como um exercício de piedade para o homem. A oração, então, não tem a ver com mudar a Deus ou convencê-lo de algo, mas é Deus que nos molda por meio da oração. Assim, a oração é o meio de receber o que Deus já determinou que nos daria. Deus tem coisas para lhe dar. Deus tem coisas a fazer na sua vida. E isso ele já decidiu na eternidade. A isso nós chamamos de decreto. O salmista Davi disse: o Senhor escreveu e determinou todos os meus dias, quando nenhum deles ainda havia. O nome dos salvos, por exemplo, é dito em Apocalipse, foram escritos no livro da vida, antes da criação, na eternidade. E como é que Deus faz com que seu decreto aconteça e a sua vontade seja feita? Nos instigando a orar e a pedir o que Ele quer para nós, o que Ele já determinou na eternidade. Lutero certa vez disse que houveram momentos em sua vida em que ele não se via fazendo outra coisa senão orar. É assim que Deus trabalha na sua vida a verdadeira espiritualidade. Muitas vezes Ele tira o seu chão. Muitas vezes Ele lhe coloca confuso, faz seus planos dar errado, para lhe colocar em uma posição onde você não possa fazer nenhuma outra coisa senão orar. E orar dentro da sua vontade. Então a oração correta, ela é governada por regras. É esse sincero senso de reverência. Você está falando com um Deus santo, embora o caminho seja aberto. Um senso da necessidade de arrependimento. Uma rendição de toda a confiança em si e uma humilde súplica por perdão e uma esperança confiante de que será ouvido e que será atendido. Então, mesmo o mais santo crente aqui entre nós, quebra todas essas regras da oração. Todavia, diante desse fato, Deus nutre misericórdia por nós na oração, pelo amor que Ele tem a Cristo. Orar, então, irmãos,
É um exercício de ser alcançado pela misericórdia de Deus, porque não sabemos pedir como convém. Embora tenhamos esse acesso direto, as nossas petições são falhas. Não sabemos orar como convém. Pedimos mal, porque pedimos para os nossos próprios interesses. Você percebe como isso é espantoso, meus irmãos, e como a misericórdia de Deus é exaltada nisto? Por uns há a negligência da oração. Esses precisam de misericórdia. Por outros há a oração, mas é uma oração má, falha. Assim sendo, ambos são alvo da misericórdia de Deus. E essa misericórdia se multiplica quando nós oramos. Porque a oração ela deve diminuir o nosso egoísmo e multiplicar a nossa dependência de Deus. Em segundo lugar, a prática da espiritualidade reformada é o arrependimento. O arrependimento, meus irmãos, é o fruto da fé e é o fruto da oração. O arrependimento ele deve marcar toda a vida do crente. E o arrependimento é um processo que dura a vida inteira. Nós vivemos nos arrependendo. E o arrependimento é a resposta que o cristão dá ao Evangelho. Ele ouve as boas novas do Evangelho. E ele responde com arrependimento no seu viver externo, na sua mente, no seu coração, na sua atitude e na sua vontade. E o arrependimento, irmãos, ele começa em um volver-se para Deus, em se voltar para Deus, em querer a Deus, em estar satisfeito com a pessoa de Deus, com a glória de Deus, com a sua presença santa, com o temor a esse Deus que é puro e que é solícito. Como Paulo diz, ele não está longe, mas ele está perto de nós, para que nós, como um cego tateando, possamos achá-lo. Isso significa que ele está pertinho, e mesmo que a gente seja falho, pecador, a gente consegue ainda tatear e achá-lo. O arrependimento envolve um morrer para o ego, e morrer para o pecado, e ir à justiça de Cristo. Receber todas as perfeições de Cristo. E ser aceito diante de Deus, não pelas suas perfeições, mas pelas perfeições de Cristo. O arrependimento é um direcionamento de toda a nossa estrutura para a retidão, ou seja, é abandonar o pecado e amar aquilo que é santo, puro e justo. Romanos capítulo 7, Paulo diz, porque bem sabemos que a lei é espiritual, todavia eu sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois eu não faço o que eu prefiro, e sim o que eu detesto. E essa é a batalha cristã. Uma vida de constante arrependimento, de não compreender seu próprio modo de agir, pois não fazemos o que queremos, e sim aquilo que detestamos muitas vezes. E ele diz, ora, se eu faço o que não quero, eu consinto com a lei que é boa, e neste caso quem faz isto já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Ele está dizendo, o crente ele tem duas naturezas dentro de si. O novo homem em Cristo, que ama a lei de Deus, e o velho homem, que habita ainda dentro de nós e só será tirado no dia de Cristo, na volta de Cristo. E ele diz, porque eu bem sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Porque eu não faço o que prefiro, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. E ele clama, e ele grita, e tem uma exclamação no texto. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Que realidade terrível é a nossa. Duas naturezas corrompidas, uma corrompida e uma santa concorrendo dentro de nós.
Paulo se desespera e diz: eu sou um desventurado, quem pode me livrar do corpo dessa morte? Alguns estudiosos dizem que quando ele fala corpo desta morte, ele se referia a uma sentença pública que muitas vezes era imposta às pessoas. Se alguém matasse outra pessoa, algumas culturas amarravam o morto naquele que o matou e o deixava apodrecer, fazendo com que o outro ficasse doente e morresse também. Paulo diz: eu sou uma nova criatura em Cristo, mas tenho um corpo morto amarrado em mim. E eu estou desesperado. Quem vai me livrar desse corpo para que eu não pereça nessa podridão? Ele diz no versículo 25: graças a Deus por Jesus Cristo, o nosso Senhor, de maneira que eu de mim mesmo com a mente sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne da lei do pecado. Ou seja, o apóstolo Paulo encontra suas esperanças em Cristo. O velho homem não vai nos matar, o pecado não vai mais nos dominar, porque Cristo nos livrou do homem do pecado. Mas enquanto esse homem do pecado não é desamarrado de nós, devemos viver uma vida de constante arrependimento. Terceiro lugar, a prática da espiritualidade reformada é a abnegação. A abnegação, irmãos, é a dimensão sacrificial da piedade. Lucas 9:23, Jesus dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Abnegação é negar a si mesmo. É fruto da união do crente com Jesus. E inclui a compreensão de que não somos propriamente nossos, mas pertencemos a Deus. Por dois motivos. Primeiro, Deus é o nosso Criador, ou seja, Ele é o nosso dono. Segundo, Ele nos comprou por meio do seu Filho Jesus Cristo. Nós somos de Deus duas vezes. Assim, não devemos viver para nós, mas para Ele. Então, negar-se a si mesmo não é viver centrado no seu próprio ego, mas em Deus. O desejo de buscar as coisas do Senhor ao longo de nossas vidas também é abnegação. Toda a orientação da nossa vida deve ser em direção a Deus. E também entender a abnegação é entender o compromisso que nós temos diante de Deus e diante uns dos outros, de servirmos uns aos outros, de não sermos consumidores da fé. Não podemos ser egoístas. A abnegação nos ajuda, irmãos, a encontrar a verdadeira felicidade, porque ela nos ajuda a fazer aquilo para o que fomos criados. Não viver para nós, mas viver para Deus e para o próximo. E ser feliz não é você conquistar tudo aquilo que tem para ser conquistado no mundo. Ser feliz não é os seus planos sempre darem certos. Ser feliz é o resultado de se ter o princípio da abnegação restaurado. Quando você vive para Deus e para o próximo, aí você encontra a verdadeira felicidade. Sem renúncia, nós podemos possuir tudo, sem possuir sequer uma partícula da felicidade real. Em quarto lugar, a prática da espiritualidade reformada é o levar a cruz. A abnegação se conforma a Cristo. E levar a cruz é se conformar a Cristo na semelhança externa. Lucas 9:23, Jesus disse: dia após dia, tome a sua cruz. Deus promete, irmãos, estar conosco em todos os nossos sofrimentos. Deus promete, inclusive, transformar o nosso sofrimento, transformá-lo em conforto e transformá-lo em bênçãos. Mas precisamos nos despertar para essa realidade. A vida cristã não é um mar de rosas. Porque além da luta interior, há uma luta exterior com o mundo, com o diabo. E a prática da espiritualidade reformada, e aqui eu termino, é uma correta compreensão da vida atual e da vida futura. Através de levar a cruz, nós aprendemos a sentir desprezo pela vida atual, quando é, melhor dizendo, comparada com as bênçãos celestiais que nos aguardam.
Essa vida, irmãos, nada é em comparação com a vida que há de vir. Os novos céus e a nova terra devem ser o alvo de nossas afeições, de nossos desejos e de nossas aspirações. Ninguém jamais, irmãos, fez progresso na escola de Cristo sem que também tenha, de forma jubilosa, sido tomado por um amor e por uma expectativa da vida eterna e um desprezo por esse mundo. Em Apocalipse 22, diz: então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. E no meio da sua praça, de uma a outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição nela, e estará o trono de Deus e o trono do Cordeiro, e os seus servos o servirão. Contemplarão a sua face, e na sua fronte está o nome dele. Então já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem de luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. E disse-me ainda: estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Eis que venho sem demora. E bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Guardar as palavras da profecia desse livro é ter um desprezo pela vida atual e nutrir em sua alma, em seu coração, em seu interior, as expectativas da glória eterna. Como diz o apóstolo Paulo, as leves e momentâneas tribulações dessa vida não são nada comparadas ao peso da glória que em nós há de ser revelada no último dia. Fique de pé, por favor. A piedade, a verdadeira espiritualidade, nos faz contemplar quem Deus é e quem nós somos verdadeiramente e o que Deus requer de nós. Esta é a única maneira de transformar a si mesmo, de nutrirmos nossa igreja e de salvarmos os eleitos de Deus que estão em trevas no mundo. Mateus 5, Jesus disse que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. E a nossa vida deve brilhar Cristo, e as nossas obras devem glorificar o Pai, e com isto o mundo crerá que Deus o enviou. E eu termino dizendo aos crentes: meus irmãos, desfrutemos de uma espiritualidade saudável e bíblica. Voltemos às antigas verdades da teologia reformada, onde somente as Escrituras são nosso padrão de fé e de espiritualidade. Se a Escritura não ensina, não é de Deus. Se Deus não manda fazer, não façamos. Pelo contrário, façamos e vivamos aquilo que está implícita e explicitamente na palavra de Deus. Nós não precisamos, irmãos, aderir aos movimentos e aos modismos doutrinários para atrair adolescentes, para atrair jovens, quem quer que seja. O evangelho não é sobre Deus se adaptar às pessoas para ser aceito. É sobre Deus aceitar as pessoas e as adaptá-las ao seu evangelho. Se quisermos modificar o evangelho, irmãos, como crentes, estaremos negando ele, na mínima coisa que seja. E você que é descrente, saiba, não existe verdadeira espiritualidade sem Jesus Cristo. Sem conversão, sem novo nascimento. Jesus disse que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Não é espiritual, é carnal. E carne e sangue não herdam o reino de Deus. Portanto, não é interessante para Deus e nem para você que você só nos admire. Não é interessante para você que você goste das mensagens, das aulas ou do ambiente da igreja. Não é interessante que você entenda que viver com a sua família aqui e criar os seus filhos na igreja é um bom caminho. O evangelho, a mensagem de Jesus, não é moralismo e nem ideologia política. É sobre salvação de pecadores, que vêm a Ele arrependidos de seus pecados,
que creem no seu Filho Jesus Cristo e passam por uma experiência pessoal de conversão e de transformação e passam a caminhar no caminho de Deus. Por isso nós lhe dizemos, meu querido irmão, minha querida irmã que não é crente, que bom que você está aqui entre nós. Que bom que você é um frequentador dessa igreja. Ou quem sabe até você seja um membro da nossa igreja. Mas lhe falta uma coisa: nascer de novo. Portanto, ore ao Senhor nesse momento pela salvação da sua alma. Peça que Jesus Cristo lhe salve. Arrependa-se dos seus pecados e os seus pecados serão cancelados. Creia no Filho de Deus. Creia que o que Ele fez foi por você e é seu pela fé e não por obras, para que ninguém se glorie diante de Deus. Vamos orar. Senhor Deus, Pai de amor e de misericórdia, te louvamos pelo teu santo e rico evangelho, que nos coloca em uma relação de aceitação pessoal para com Deus e no caminho de uma verdadeira espiritualidade. Meu Deus, livra os nossos crentes dos enganos do mundo e das teologias falsas. Sobretudo, Senhor, com essa facilidade de conteúdo na internet, dá critério, Senhor, ao teu povo. Que eles comparem o que estão ouvindo com aquilo que está na internet. Que eles não sejam enredados, Senhor, pelas vãs filosofias, pelos sofismas. Antes estejam protegidos pelo conhecimento da tua palavra. Que nós possamos viver uma vida piedosa diante de ti, com um senso da tua glória e do teu domínio sobre tudo e de tua soberania. E aqueles que estão entre nós que não são crentes, Senhor, lhes dá essa noite, pela tua graça, a experiência de salvação e de conversão em Cristo. E que eles se unam a nós, Senhor, e que vivam a vida cristã junto conosco. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Adoração e derramar teu ser é o que meu coração deseja toda manhã. Te imaginar é me inspirar pra te dizer: estou apaixonado cada vez mais por ti. Senhor, tu és incomparável, teu nome é maravilhoso. Leva-me além, leva-me além, ao nível mais profundo de intimidade contigo, ó Senhor. Ei, som. Leva-me além, leva-me além, que a minha vida flua mais com a tua unção, mais o teu. Só a igreja, leva-me além. Leva-me além,
leva-me além. Leva-me além. Que a minha vida flua mais com a tua unção, mais do teu poder.